objetividade. Imagine você que tem um filho ou uma filha, e um deles chega com você e pede: mãe ou pai, eu quero um carro. Mas se ele não for específico, vai pairar uma dúvida na sua mente: qual é o carro que ele quer? Se você levar um carro de mão, ele não vai poder reclamar. Não teve objetividade no pedido, esclarecimento no pedido. Eu tenho que ser claro quando eu me dirijo a alguém e peço alguma coisa a esse alguém. Eu tenho que dizer o que eu quero. Embora Deus conhece todas as coisas, com Deus não é diferente. Ele nos dá essa liberdade. Até, no entanto, quando somos objetivos a Deus, a gente vai passar mais tempo próximo dele, porque a objetividade em nossas orações, ela aumenta o tempo de passarmos na presença dele e com os nossos joelhos dobrados, porque vamos ser específico. Você observa que o cego, ele apenas olhou, gritou, melhor dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vocês acham que ele foi objetivo nessa oração? O próprio Senhor Jesus demonstra, após chamar ele, que não teve objetividade na oração dele. Por exemplo, às vezes nós estamos passando momentos difíceis, seja no âmbito familiar ou em qualquer área da vida, e nós vamos nos dirigir a Deus, vamos imaginar um caso de uma doença. Você está com um problema sério, nós temos que apresentar a Deus o problema e onde esse problema está localizado. Jesus chama ele. Jesus deu uma ajudinha a ele: o que queres que eu te faça? Era para ele ter gritado: Jesus, filho de Davi, eu sou cego, eu quero que o Senhor me cure. Jesus disse: o que queres que eu te faça? Ele sabia que ele era cego. Falta alguma coisa na tua oração. Seja objetivo quando se dirigir a Deus. O que queres que eu te faça? Eu quero ver. Você quer ter uma resposta positiva de Deus em suas orações? Eu quero ter uma resposta positiva de Deus em minhas orações. Eu tenho que ser objetivo com Deus. Eu tenho que ser claro com Deus. Deus me deu a liberdade, a oportunidade e meios de eu me comunicar com Ele, que é através da oração, e não tem outro meio de comunicação com Deus. A gente pergunta: será que Deus, Ele atende a toda a oração? A Bíblia diz que a oração do justo, Deus conhece quem é o justo. Deus, Ele sabe como eu me porto diante dEle. E se a minha vida, o meu comportamento condizer com a palavra, se o meu testemunho for um testemunho que os céus se alegram, o meu pedido, ele vai ser atendido. Orar a Deus, todo mundo pode, mas ser atendido por Deus, muitos não serão atendidos, porque o pedido pode ser feito, mas o atender ao pedido, ele é condicional. João diz: se estiveres em mim. Se é uma conjunção condicional. Se estiveres em mim e a minha palavra estiver em vós, aí pedireis o que quiseres em meu nome e será feito. Porque em muitos lugares as orações não são mais atendidas.
Ele ouve, mas ele emudece, porque muitos não estão nele, e a palavra dele não está em muitos que clamam a ele. Eu tenho que ser objetivo, mas também eu tenho que andar com ele da maneira que ele quer que eu ande. A oração, ela nos aproxima de Deus. Você nem imagina quando você dobra o joelho na presença de Deus, a distância que você está de Deus. Quando você ora a Deus, os teus lábios estão colados aos ouvidos de Deus, e Ele fala no teu interior. Fala, continua orando, continua clamando, expõe para mim a tua situação. A nossa voz é familiar ao nosso Deus, e Ele quer que nós estejamos em oração, não um pouco de tempo, mas incessantemente. A oração, ela tem que ser muita. Nós temos que orar muito, nós temos que buscar muito, nós temos que descer muito, e é tão maravilhoso quando nós sentimos em nossa oração Deus, naquele exato momento, falando em nossos corações. Você sabia que em meio à tua oração sincera, Deus ele pode atender de imediatamente o seu pedido? Eu vou lhe mostrar aqui. Em todas as situações, independente de eu estiver ou não sofrendo, eu tenho que orar a Deus. Mas esse sofrimento não tem que me levar, em meio à minha oração, mesclar com as reclamações. Eu tenho que orar a Deus com toda a sinceridade. Eu tenho que externar a Deus que em qualquer situação vivida por mim, Ele é meu Deus e a minha oração não vai mudar. Eu vou dizer sempre: eu confio em Ti, eu confio no Teu poder, é por isso que eu me dirijo a Ti. A palavra do Senhor fala sobre Estevão. O crente sofre, mas Deus atende o crente. A oração do crente, quando o crente estiver sofrendo, em meio à dor, Ele atende. Mas é exemplo maravilhoso que a gente teve com Estevão. Estevão foi um dos primeiros, dos 4 primeiros. Ele foi 7 primeiros diácono, homem de Deus, homem cheio do Espírito Santo, homem que incomodava os opositores pela veracidade que ele pregava a palavra de Deus. E nesse momento da pregação desencadeou uma perseguição contra a igreja. Quem foi o primeiro mártir? O crente sofre. Mas o crente sofre não somente orando, mas intercedendo pelos seus algozes. Lá estava ele sendo apedrejado, mas com a alma cheia de Deus, com a presença cheia de Deus. É uma das características visíveis e perceptíveis de um crente fiel. É quando ele ora até por aquele que está matando ele, não orar para Deus matá-lo. Em nenhum momento Estevão pediu para Deus livrar ele daquela situação. Ele estava pronto, ele sabia que ele estava ali cumprindo como servo de Deus o seu papel de seguidor de Jesus Cristo. Mas ele fez uma oração por aqueles que estavam com pedras na mão, pedra de vários tamanhos. Cada pedrada era uma dor insuportável, mas cada pedrada fazia com que a fé dele em Jesus aumentasse tanto que ele viu, e o céu se abriu. Ele viu o filho de homem, do homem de pé, olhando para ele dizendo: é mais um vencedor, é mais um que vem. Ele olha e faz um pedido, os céus abertos. Ele mesmo diz: eu vi os céus abertos, eu vi o filho do homem de pé ao lado do Pai. E ele orou: Pai, eu te peço, não impute a eles esse pecado. É a oração do crente que ama, é a oração do crente fiel. Eu nunca vou orar para Deus castigar a obra, não. Eu vou orar para Deus transformar, eu vou orar para Deus mudar, eu vou orar para Deus perdoar. É a oração eficaz. Eu não vou me estender, irmãos. Atos 12. Que situação. Hoje a gente não sofre,
Hoje nós não sofremos. Hoje temos a liberdade de servir a Deus. Temos a liberdade, até se você quiser, dobrar o joelho no meio da rua. Certo que alguns podem criticar, mas impedir desse momento de oração, não. Até no meio da rua nós podemos adorar a Deus. Em muitos lugares não se pode orar. Em muitos lugares é proibido um crente expressar sua fé em Jesus, dobrar os joelhos, seja em qualquer lugar. A perseguição é iminente, ela vai acontecer e de forma mais cruéis possíveis. Hoje temos a liberdade. Tiago, a palavra é maravilhosa quando fala dele. Atos 12. Herodes foi um dos maiores perseguidores da igreja primitiva, da igreja do primeiro século. Eles respiravam ódio contra a igreja, porque a igreja mantinha uma fidelidade e declarava Jesus como seu rei. Um homem com um jeito simples de ser, com roupas simples, sandálias simples, que característica. E desencadeou uma perseguição, lhe prendeu dois, Tiago e Pedro. Só que ele mata Tiago à espada. Ele prende Pedro. Tiago foi morto. Tiago foi chamado por Jesus. Ele era pescador. No momento da morte, que ele sabia que ele ia morrer, em nenhum momento ele murmurou, em nenhum momento ele reclamou, em nenhum momento ele orou: tu me tirasse de lá para me colocar nessa situação. Não. O homem cheio da presença de Deus, ele externa essa presença através da sua fala. Da sua fala as pessoas conhecem, do nosso modo de falar, que nós somos. Quando ele disse: Pai, não imputes, Estevão, quando disse não imputes a ele esse pecado, ele estava mostrando que o coração dele estava cheio de amor, cheio de querer falar de Jesus, porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Ele mata Tiago. Ele guarda Pedro, com a intenção de no outro dia levar ele a julgamento. Só que se você for ler Atos 12, capítulo 5, se você tem uma Bíblia, leia aí. Leia o que a igreja estava fazendo. O que a igreja estava fazendo quando Pedro já estava sentenciado pelo homem praticamente à morte. A igreja que confia, ela dobra o joelho em qualquer situação. A igreja que confia, ela ora pelo seu irmão. A igreja que confia, ela intercede em favor do doente. A igreja que confia, ela não recua. A igreja que confia, ela passa mais tempo de joelhos dobrados na presença do Senhor do que em pé andando. A igreja que confia, ela faz como Maria, ela dobra o joelho, mas não está boa, ela encosta o seu olho, a sua boca, a sua face aos pés do Senhor Jesus e diz: esse lugar é maravilhoso. E ele diz: daqui ninguém te tira. Ele proporciona momentos maravilhosos quando estamos na presença dele. Eu queria que você entendesse, eu queria que Deus desse para nós uma visão tão maravilhosa, irmãos. Quando estamos de joelho na presença de Deus, eu tenho plena convicção que o Senhor envia os anjos. Os anjos, eles ficam em volta de nós, eles têm a responsabilidade de cuidar de nós. Quando estamos de joelho dobrado, o inimigo está tramando, o inimigo está planejando, ele está articulando, mas Deus diz: nesse não, no fiel não, no justo não, é o momento meu e dele. Se você for olhar Atos 12:5, Pedro, ele estava descansando mesmo preso no Senhor. Como é que diz a palavra? Descansa em Deus.
Quando eu confio em Deus, que eu tenho uma vida reta diante de Deus, a situação pode ser mais difícil vivida por mim, mas eu não entro no desespero, porque Ele nunca perde o controle. Eu espero pacientemente no agir de Deus e na resposta das minhas orações. A minha confiança em Deus tem que ser sempre. Você lembra lá em Daniel? Os 3 jovens, quando a fornalha foi aquecida 7 vezes mais, que houve uma pressão para Sadraque, Mesaque e Abidnego prostrarem-se diante da imagem. Nabucodonosor disse para eles: qual é o Deus que pode te livrar ou livrar vocês das minhas mãos? Em qualquer situação, irmão, nós temos que demonstrar confiança em Deus. Está difícil, mas não duvide de Deus. Está ruim, não duvide de Deus. Olha, se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Mas se Ele não quiser, nós estamos no centro da vontade dEle. Ó Rei, nós não vamos nos prostrar diante da Tua imagem, porque nós servimos a um Deus poderoso, a um Deus fiel, a um Deus verdadeiro. Qual foi o resultado dessa confiança? Eles passeavam dentro da fornalha, e quem veio compartilhar aquele momento com eles, ao ponto deles não sentirem nada, o próprio Jesus, o Filho de Deus. E nós temos que nos portar assim, irmãos, assim nós guerreássemos, assim nós guerreássemos de madrugada, assim nós guerreássemos ao meio-dia, se nós guerreássemos às 6 horas da tarde, irmão, coisas maravilhosas iriam acontecer. Pedro estava lá. Eu não sei se você, mas certamente, como todos nós, passamos por momentos difíceis. Certamente você está passando, diferente daquele que o teu irmão está passando, mas não deixa de ser um problema que pode até mesmo querer tirar a tua paz. Mas não deixe de confiar nele. Ele é Deus em toda situação. O teu Deus, o nosso Deus, Ele não muda. Ele não esquece os seus. Eu não sei se você sabe, mas eu acredito que sim. Eu não sei a intensidade que você derrama as tuas lágrimas na presença do Senhor. Mas uma coisa eu te digo: a gente olha o chão molhado com as nossas lágrimas, mas o mistério de Deus é inexplicável, porque Apocalipse diz que as nossas lágrimas, lembra que eu falei, quando a gente está de joelhos dobrados, tem anjos em volta de nós? Tem um anjo colhendo essas lágrimas. É Ele que leva a tua lágrima na presença de Deus. Sabe quando você não consegue mais expressar aquilo que você está sentindo mesmo diante de Deus? Aí você só começa a chorar, e o anjo aparando as lágrimas, a lágrima. Aí o anjo sobe, ele pega esta lágrima, coloca num incensário junto com o incenso, aí ele leva na presença de Deus. Aí diz: Deus, essa é a oração que a irmã Edna, ela não teve palavras para expressar, mas está aqui a oração dela. E Deus, Ele interpreta essa oração, porque Ele conhece o motivo, as nossas dores e a razão porque estamos derramando lágrimas na presença dEle. A igreja orando. Eu já vou terminar, irmão, o tempo já foi. A igreja estava orando. Enquanto a igreja orava, a oração imediata subia, e a resposta imediata chega. Herodes, ansioso para o próximo dia chegar, estava tudo no controle dele. Quem sabe passou horas sem dormir, pensando: amanhã é o dia que mais um seguidor de Jesus vou levar à morte. Vou acabar com esse povo, olha nós aqui. Vou acabar com esse povo, olha nós aqui. Os séculos se passaram, olha a igreja aqui. Por quê? Porque a igreja vive oração, e ela ora ao seu Deus, e esse Deus ouve, esse Deus atende. Olha a igreja em pleno século 21, marchando, glorificando, orando, e nada impede a nossa caminhada, porque servimos um Deus maravilhoso e santo. Enquanto ele fazia seus planos, Deus enviou o anjo. A oração chegou.
Eu tenho certeza, irmãos. Eu tenho plena convicção que a resposta veio de imediato. Porque não tinha um crente na casa de Maria sem derramar lágrimas. Não tinha um crente na casa de Maria sem derramar lágrimas. Eu posso assegurar você que muitos não tinham mais nem palavras para se dirigir a Deus, mas as lágrimas desciam constantemente de seus olhos. O anjo levou as lágrimas, misturou com incensário, e o Senhor dirige ao anjo que levou as lágrimas: volta, mas não volta mais para colher as lágrimas. Volta e dirige lá onde Pedro está, porque tu vai tirar meu servo. Deus, ele mostra nas situações mais difíceis, irmão, que ele é Deus, que ele é Deus. Ele é Deus. Tu pode estar passando um momento de dificuldade, mas ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus na tua vida. O anjo chega. A Bíblia não mostra um preso reclamando, murmurando. Ele mostra um preso, a Bíblia fala, dormindo em total segurança. Mas nenhuma segurança do homem pensada por ele pode impedir o agir de Deus. Nenhuma. E Deus, ele age se nós sentimos o agir dele. Ele estava preso, tinha 16 guardas prendendo ou guardando Pedro, algemado por 2. Olha esse Deus que você serve. Ele só tocou em Pedro. Te acorda, Pedro. As algemas quebraram. Quem faz isso? Pedro se levanta e o anjo diz: calça tuas sandálias, te veste, te cinge, levanta, coloca a tua capa, não deixa nada aqui, vou levar tu e tudo que te pertence aqui. Pedro levanta. O anjo vai na frente e Pedro vai atrás. Quando ele chega no portão que dá acesso à cidade, eu acredito, minhas irmãs e meus irmãos, que tinha outro anjo lá. Porque quando eles chegaram, a porta se abriu. E não foi homem que abriu, foi seres espirituais que são enviados, que são anjos, para trabalhar em nosso favor. Você tem com quem contar em cada luta. Sabe quando você diz naquele momento: ninguém me ajuda, ninguém me vê, tem anjo ao teu serviço. Basta você entender isso. Anjos são espíritos ministradores, enviados para trabalhar em favor daqueles que vão herdar o reino do céu. E se tem um anjo contigo, você é herdeiro desse reino. Quando Pedro chega, agora eu sei que o Senhor enviou o seu anjo. Eu peço que a igreja posicione-se de pé. Eu vou terminar no capítulo 12, versículo 12. Agora imagine aí Pedro andando pelas ruas jubiloso. Os planos de Deus não são frustrados. Jó 42:2. Mas os planos do homem são interrompidos pelo nosso Deus maravilhoso. O que é que diz em Atos 12:12? Lá vem Pedro. Ele sabe onde os irmãos estavam, porque Pedro com eles anteriormente, eles tinham um costume de reunir-se lá e clamar a Deus. Quando Pedro chega lá, a igreja estava fazendo o quê? A igreja estava orando. Enquanto a igreja ora, Deus trabalha. Enquanto a igreja ora, Deus age. A mensagem desta noite é: igreja, não para, não deixe de dobrar o joelho, ore, interceda, clame, faça o que for possível, mas não deixe de se prostrar diante de Deus, porque enquanto você ora, Deus, ele vai agir na tua casa. Enquanto você ora, Deus, ele cura aquele doente da tua família. Enquanto você ora, Deus, ele liberta aquele preso pelo inimigo, pela droga, pelo álcool. Ele liberta, mas essa libertação só vem mediante a minha, a tua, a nossa oração. A oração, ela pode ser individualmente. Entra no teu quarto, fecha
feche a tua porta. Ora teu pai que te vê em secreto, e o teu pai que te vê em secreto, o teu pai te recompensará. Mas há uma oração coletiva, quando quando perto do meio-dia, a igreja sai da sua casa, cada um do seu lar, vamos nos dirigir para a casa do Senhor, porque Ele mesmo disse: a minha casa é casa de oração. A igreja se reúne, a igreja começa a orar, e o trabalhar de Deus é maravilhoso, porque se a oração de um justo de um pode muito em seus efeitos. Faça uma ideia, um exército de joelhos no chão, na presença do seu Deus, na presença do Senhor, na presença do Rei da Glória. Oh, glória a Deus por isso. Para me finalizar esta mensagem, nós não podemos perder a nossa identidade. Se eu sou crente em Jesus, eu não tenho que plagiar o mundo, eu não tenho que ocupar o mundo. Ele não vai me obrigar a servir, mas se eu me declaro servo, eu tenho que ser como servo, seguir a Ele como a Bíblia nos instrui a seguir. Alguém perguntou para um pastor renomado chamado Osiel. Eu creio que alguns já podem ter até ouvido essa pregação dele. Pastor Osiel, o senhor não se preocupa com essa avalanche de denominações que estão surgindo? Não há uma preocupação? Ele disse não. Porque enquanto a igreja de Cristo continuar de joelhos dobrados, continuar vivendo a palavra, ela vai sempre ser a igreja de Cristo, independente da quantidade. Mas se ela proceder desta maneira, ela vai ser a igreja de Cristo. E nós vamos finalizar com uma oração. Logo estarei passando para a nossa irmã. Eu sei que cada um de nós aqui, de uma maneira ou de outra, estamos passando momentos difíceis. Vejam bem, se estiverdes em mim, eu tenho certeza que cada um de nós estamos nele, e a minha palavra estiver em vós, eu acredito nisso também. Pedireis o que quiseres, Ele te dá essa liberdade de pedir, em meu nome, e será feito. Agora peça com objetividade, apresente a Deus a tua causa. Seja lá o que for, não foi eu que disse, foi Ele mesmo que falou. Pedireis o que quiseres. Se Ele pediu, Ele é capaz sim de atender o teu pedido até agora mesmo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos reunidos, Senhor, em teu nome aqui nesta noite, orando a ti, Senhor. Ó Deus, tu conhece todos quantos estão aqui. Eu não vou orar, Senhor, apresentando o pedido deles, pois cada um tem a liberdade nesta noite de apresentar a ti o seu pedido. Que cada um aproveite, Senhor, esta oportunidade, apresente, seja lá o que for. Meu Deus, eu te peço, atende esta oração, atende este pedido, atende este clamor, Senhor. A causa eles têm a liberdade de apresentar a ti, Pai. Ó Deus amado, responda a oração de cada um, Pai. Foi mostrado na tua palavra aqui nesta noite, que durante as nossas orações o Senhor trabalha, o Senhor age em favor das minhas irmãs, age em favor dos meus irmãos, e conceda-nos, Pai, aquilo que cada um de nós estamos apresentando a ti, Pai. Os nossos pedidos estão na tua presença, Pai. Seria tão bom quando chegássemos no nosso lar, recebêssemos, Senhor, uma notícia tão maravilhosa. Olha, o quadro mudou ainda há pouco, 9 horas. A doença foi embora de repente. Olha, ele voltou para se reconciliar, para se retratar. Eu sei que isso pode acontecer neste momento, Pai. Receba a nossa oração, a nossa súplica e as nossas sinceras gratidões a ti, Pai. É tudo que eu e a tua igreja aqui presente e reunida te pedimos e te agradecemos, no santo nome do Senhor Jesus. Amém e amém.